aula de hoje eu vou fazer um modelo de gorrinho bem fácil, rapidinho de fazer, econômico, gasta pouco material. É uma opção aí para vocês fazerem vários gorrinhos para esse inverno, ou as meninas que fazem para doação também, né? O tamanho que eu vou fazer na aula, ele veste de 3 a 4 aninhos ou até um pouquinho mais. Mas vocês podem fazer em qualquer tamanho, porque eu vou deixar uma tabela na descrição do vídeo para todos os tamanhos, né? E durante a aula eu explico direitinho os múltiplos do ponto, como vocês têm que trabalhar, e vai ficar muito fácil para vocês fazerem aí em qualquer tamanho. Eu vou usar o fio ABC Baby Kids da Círculo. O tex desse fio é 232 e ele vem com 430 metros nesse novelo de 100 gramas. É 100% acrílico. Agulha de crochê recomendada de 2 a 3 milímetros, conforme a tensão do seu ponto. Essa cor é 145 chama, tá? Para este tamanho, eu usei um pouquinho mais de meio novelo. Tive bastante sobra de fio. Então, por aí, vocês vejam que ele é bem econômico. Para a tensão do meu ponto, eu vou usar uma agulha círculo soft de número 2,5. Mas vocês podem adaptar aí a agulha para a tensão do ponto de vocês. Ok, pessoal? Então, vamos lá à nossa aulinha de hoje. Eu vou iniciar aqui pela barrinha do nosso gorro, fazendo 9 correntinhas. Fiz 9 correntinhas, pulo a primeira, vou na segunda e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Vou ficar no final da carreira com 8 pontos baixos. Veja, fiz aqui 8 pontos baixos. Sempre para virar, eu faço uma correntinha. Essa correntinha é só para virar, eu não trabalho nela, eu vou no primeiro pontinho. Na laçadinha de trás, eu vou fazer um ponto baixo. Vejam, pegando a laçadinha de trás do meu ponto. Vim percorrendo e estou chegando aqui no último pontinho. O último ponto, eu pego normal, pegando as 2 laçadinhas. Eu não pego somente na de trás. Sempre no último ponto, eu pego as 2 laçadinhas. Faço uma correntinha, viro. Essa correntinha que eu fiz, eu pulo e vou para o primeiro pontinho. E, novamente, eu continuo trabalhando na laçadinha de trás do meu ponto, até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui no último pontinho, eu pego o ponto normal com as 2 laçadinhas, para ficar um arremate mais bonitinho. E a repetição é somente essa. Sempre para iniciar eu faço uma correntinha, viro, pulo essa correntinha que eu fiz e vou no primeiro pontinho.
e trabalho a laçada de trás do meu ponto. Sempre tenho que ficar com 8 pontos baixos, ou então com o número de pontos que vocês colocaram aí. A barrinha vocês podem fazer aí da largura que mais preferir, né? Olha, tenho 7 pontinhos, vou fazer o último. O último eu pego as 2 laçadinhas do ponto normal. Vou iniciar novamente, então eu faço uma correntinha, viro, a correntinha que eu fiz eu pulo, vou no primeiro pontinho e novamente vou fazer meus 8 pontos, pegando a laçadinha de trás, sendo que o último eu sempre pego as 2 laçadinhas do meu ponto. Cheguei aqui no último pontinho, eu pego as 2 laçadinhas. Vou iniciar outra carreira, faço uma correntinha, viro, essa correntinha eu pulo, vou no primeiro pontinho e continuo. Somente isso, gente. E assim, nós vamos fazer essa barrinha que tem a medida da circunferência da cabeça da criança que nós estamos fazendo. Quem tem a criança pode fazer a barrinha e ir medindo. Quem não tem, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma tabela com as medidas aproximadas de circunferência da cabeça. Lembrando que quando a gente terminar, a gente mede esticadinho, tá? Eu vou mostrar depois para vocês. O nosso ponto, ele vai ser múltiplo de 7. Então, para ficar mais fácil, eu já vou fazer as minhas carreiras em pontos múltiplos de 7. Porque aqui, olha, onde está em relevo é uma carreira, a parte que tá mais baixinha é outra carreira, onde está em relevo, outra carreira, e assim nós vamos contando. Então, eu sempre vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer mais 7. E assim eu vou até atingir a medida da circunferência da cabeça da criança que eu estou fazendo. Ou do adulto, né, gente? Porque vocês podem fazer esse trabalho até para adulto. Eu deixo as medidas aí também para vocês, para quem quiser fazer. Vou fazer a minha aqui e venho mostrar para vocês exatamente quantas carreiras eu fiz e como vocês têm que medir, ok? Então, vamos lá. Olha, pessoal, eu fiz até agora 70 carreiras. Sem esticar, eu fiquei com 37 centímetros, tá? Sempre carreiras em múltiplos de 7. Agora, eu posso medir esticando para que não fique... Porque se você fizer exatamente a barrinha na medida da circunferência da cabeça, quando você vestir, vai ficar folgado. E o gorro tem que ficar bem ajustadinho. Então, eu vou medir assim, olha, esticando, tá? E esticando, ele vai me dar 49 centímetros. 48, 49 centímetros, conforme a tensão do seu ponto aí, tá? Se a sua medida não bate com a minha, você faz mais 7 carreiras. E assim vai, tá? Mas vocês, depois que terminar a barrinha, mede esticando, que é como vai cair bem direitinho na cabeça da criança, vai ficar bem ajustadinho, tá? Então, agora, nós vamos, eu terminei aqui, nós vamos fechar a carreirinha. Venho aqui no primeiro pontinho, olha, vou lá buscar a laçadinha, onde eu terminei o meu ponto, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, pego as 2 laçadinhas do ponto
e vou procurar lá atrás o ponto correspondente, pego as duas laçadinhas e faço um ponto baixíssimo. Novamente, olha, pego meu pontinho aqui, vou lá atrás, vou olhar o pontinho correspondente, pego e faço um ponto baixíssimo. E assim, nós vamos percorrer por toda a carreira para fechar essa barrinha. Estou aqui no último pontinho. E terminei de fechar a minha carreirinha. Olha, aqui é o avesso, o direito fica perfeitinho, tá? Agora, eu viro, né, para o lado direito, onde eu fechei o meu lado avesso, e vou fazer um ponto baixo para cada carreirinha que eu fiz aqui. Então, eu tenho aqui a carreirinha em relevo, aqui eu vou fazer nela um pontinho baixo. Tenho a carreirinha que está mais embaixo, um ponto baixo. Sempre fica aqui, olha, gente, os buraquinhos onde vocês têm que trabalhar. Vejam, olha. Tá? Carreira que está mais embaixo, aqui o espaço da carreirinha em relevo. Carreirinha que está mais embaixo e a carreirinha em relevo. Vou percorrer assim até o final da carreira. E no meu caso aqui, eu tenho que ficar com 70 pontos baixos, porque eu fiz 70 carreiras para minha medida, tá? Então, vamos lá terminar essa carreirinha do ponto baixo, para depois começar aí o nosso pontinho. Terminei a minha carreira, fiquei com 70 pontos baixos, agora vamos começar o pontinho do nosso gorrinho. Venho aqui, eu faço um pontinho baixo e subo duas correntinhas, meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Fizemos 2 pontos altos para iniciar. Vou pular 1, 2 pontinhos. No próximo, eu vou fazer um lequinho com 2 pontos altos, uma correntinha, e no mesmo ponto eu faço mais 2 pontos altos. Ficamos aqui com um lequinho de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E agora vou repetir. Pulo 1, 2, vou para o próximo, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Pulo 1, 2, vou para o próximo e vou repetir o meu leque. 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo ponto, 2 pontos altos. E essa repetição, gente, nós vamos fazer por toda a volta do nosso gorrinho. Sempre pulando 2 pontinhos, fazendo um leque, pula 2 pontos altos, um em cada ponto. Vai ficando assim, ok? Então, vamos lá.
Encerrando aqui a minha carreira, fiz o último leque, vejam que ficou 2 pontinhos só, deu certinho, que é o que eu tinha que pular, né? Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Esses 2 pontos altos, agora nós vamos sempre trabalhar em relevo. Então, eu passo a minha agulha aqui atrás do pontinho, faço um ponto baixo e subo uma correntinha. Fiz o meu primeiro ponto em relevo. Vou para o próximo e trabalho ele em relevo. Ficamos aqui com 2 pontinhos em relevo. No leque, eu sempre vou fazer leque dentro de leque, sempre repetindo 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Sempre dentro do leque, eu vou fazer outro leque. Veja, leque dentro de leque. Vou para o ponto em relevo e vou para o ponto alto e vou trabalhar neles ponto em relevo. Agora, esses pontos altos sempre vai ser ponto em relevo. Vou para o leque e vou repetir o leque. Somente isso, gente, essa carreira, leque dentro de leque, e nos 2 pontos altos eu trabalho em relevo. E assim vamos percorrer por toda a carreira. Chegando novamente aqui ao final da minha carreira, vou fechar com ponto baixíssimo. E o que eu vou fazer agora é sempre repetir essa mesma carreira. Então, aqui eu tenho o ponto em relevo. O primeiro eu passo a agulha aqui atrás do ponto, faço um ponto baixo, subo uma correntinha. Aqui ficam como se fosse 2 correntinhas, porque o ponto relevo é menorzinho. Vou para o próximo ponto e faço outro ponto em relevo. Vou para dentro do leque e vou repetir o meu leque. Somente essa mesma repetição, gente. Não muda nada. Leque dentro de leque e ponto relevo sobre ponto relevo agora. Olha, veja. Fiz leque dentro de leque, vou nos pontos em relevo e trabalho em relevo. Já estou no leque, entro dentro do leque, vou repetir o meu lequinho. Então, gente, aqui não muda, o ponto é somente essa repetição de uma carreira. E dessa maneira, nós vamos percorrer pela altura que nós precisamos, conforme o tamanho que nós estamos fazendo. No meu caso, eu preciso de 19 centímetros de altura, medidos desde aqui da barrinha, 19. Como vão ter 3 carreirinhas de acabamento, então eu vou fazer por 17 centímetros. Sempre vocês fazem assim, faltando 2 centímetros, vai lá na tabelinha, na descrição do vídeo e vê a altura que você precisa. Você já fez a circunferência, agora você vai trabalhar a altura. Se eu preciso de 19 de altura, eu vou parar de trabalhar o meu ponto 2 centímetros antes. Porque aí, com as carreirinhas de acabamento, eu completo a altura que eu preciso, ok? No meu caso aqui, eu preciso de 19 centímetros de altura para esse tamanho. Então, eu vou percorrer por 17 centímetros
E daí eu paro e volto para fazer as diminuições junto com vocês, ok? Então, vamos lá. Completei aqui a altura que eu preciso do meu gorrinho e vejo, estou com 17 centímetros. Agora, vou fazer as minhas diminuições. Gente, uma coisa muito importante, vocês têm que trabalhar com medidas, tá? E não se basear exatamente pelas carreiras que eu fiz. Eu fiz 70 carreiras e consegui a medida que eu preciso para a idade que eu tô fazendo. Se você fizer as 70 carreiras, mesmo usando o número de agulha e o fio que eu estou usando, pode ser que o seu fique maior ou menor conforme a tensão do seu ponto. Então, se você fez 70 carreiras, você mede. Se você não conseguiu a medida, você faz com 77, você faz com 84, sempre aumentando de 7 em 7. Vão aumentar os números de motivos aqui, mas o ponto é o mesmo, não muda em nada, ok? Aqui também, depois da barrinha, se o seu ponto for muito apertado, eu aconselho você usar uma agulha de número maior aqui, tá? Se você fez aqui com a 2,5, pode fazer com a 3 ou 3,5 essa parte, para ficar com mais elasticidade. Então, agora que eu já consegui a altura que eu preciso para o tamanho que eu estou fazendo, nós vamos fazer aqui a nossa primeira carreira de diminuição. Aqui o ponto relevo, eu vou continuar trabalhando normal os 2 pontos relevo. No leque agora, eu vou fazer somente 3 pontos altos. Faço 1, 2 e 3. Para nós já irmos fechando o nosso trabalho. Os pontos relevo, eu continuo igual. 2 pontos em relevo. E assim vamos percorrer por toda a carreira. No leque, eu faço 3 pontos altos e o ponto relevo continua igual, fazendo os 2 pontos em relevo. Cheguei aqui ao final da carreira e fechei com ponto baixíssimo. Vamos iniciar a nossa segunda carreira de diminuição. Aqui o ponto relevo, eu continuo igual. Faço o primeiro e faço o segundo ponto em relevo. Nos 3 pontos altos, eu vou aqui no pontinho do meio, eu pulo um, vou no pontinho do meio e faço somente um ponto alto. E já vou para o ponto em relevo e vou fazer meus 2 pontos em relevo. Nos 3 pontos, eu vou no pontinho do meio e faço somente um ponto alto, tá? E essa vai ser a repetição da nossa próxima carreira. Ponto relevo continua igual, e nos 3 pontos altos, eu faço somente um ponto alto. Terminei a segunda carreira de diminuição e vejam como já está diminuindo, né? Vamos agora para a terceira e última carreira de diminuição. Então, aqui eu vou começar fazendo ponto em relevo,
outro ponto em relevo. Aqui eu trabalho os pontos relevo normal para iniciar. Esse ponto alto, agora eu vou pular. E nos 2 pontos relevo, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu venho aqui no primeiro ponto em relevo, passo a minha agulha, tiro 2 laçadinhas e não termino meu ponto, deixo ali na agulha. Novamente, tiro 2 laçadinhas, não termino, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Esse pontinho alto, nós vamos pular e vamos trabalhar agora somente nos pontos em relevo, fazendo a diminuição. Olha. Fecho todos de uma vez. Vou virando assim, agora vai ficando mais apertadinho para trabalhar, né? Então, eu pulo meu ponto alto e nos 2 pontos em relevo, eu vou fazer uma diminuição, ficando somente com 1. Tiro 2 laçadinhas e deixo na agulha, não termino. Vou para o próximo, tiro 2 laçadinhas e deixo na agulha, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. E assim vamos percorrer até o final da carreira. Pulo o ponto alto e nos 2 pontos em relevo, vou fazer a diminuição. Terminei a minha última carreira de diminuição e vejam como ficou. Fechei aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Cortei o meu fio um pouquinho maior para que eu possa agora costurar. Pego uma agulha. Passo o meu fio. E agora eu vou fazendo o seguinte, olha. Passo aqui na metade do pontinho. Vou em cada pontinho, tenho 2 laçadinhas, olha, eu entro dentro do pontinho, pego uma laçadinha e vou fazendo tipo um alinhavo, gente, para poder franzir aqui, olha. Tá? Vou rodeando. Tenho aqui, olha, a laçadinha. E vou passando o alinhavo, que depois é só puxar e fechar todo o meu gorrinho, tá? Então, vamos caminhar assim agora até o final. Chegando ao final, a gente puxa, fecha totalmente o gorrinho, leva o fio lá para o lado do avesso e podemos arrematar. Veja, cheguei aqui ao final, agora é só puxar e fechar totalmente o nosso gorrinho. Olha como ele fica bem arrematadinho. Coloco a minha agulha lá para o lado do avesso e vou arrematar o meu fio. Agora, aqui em cima, você pode fazer o acabamento que preferir. Pode colocar um pompom, pode deixar assim sem pompom. Eu vou fazer o acabamento do meu e venho mostrar para vocês como ele ficou. Olha, pessoal, meu gorrinho terminado ficou assim. Eu fiz um pomponzinho, coloquei. O pompom que eu faço, gente, como eu já falei várias vezes e já ensinei para vocês, eu não uso nenhum aparelhinho. Eu faço ele enrolando o fio nos dedos, né?
Quem não viu ainda, na aula do gorrinho bambolê, eu ensino como eu faço o meu pompom. Mas vocês podem fazer aí, usando o aparelhinho, da maneira que tiver mais acostumada, que não tem problema nenhum. Ok, gente? Olha como ficou. E de um novelo me sobrou quase meio novelo de fio. Então, rende muito, dá para fazer vários gorrinhos aí, né? E é bem simples, fácil, rapidinho de fazer. Ok, gente? Então, por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.